caríssimo Padre Edésio, a quem tenho muita estima e respeito, foi meu pároco, por um período também meu diretor espiritual, enquanto eu estava no seminário, acompanhou de perto a minha trajetória vocacional e hoje, pela graça de Deus, nos encontramos aqui, neste mesmo presbitério, para celebrarmos juntos o único sacrifício, o sacrifício da cruz de Cristo. Caríssimos irmãos, o sacerdócio também Padre Fábio, Padre Antenor, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, que a bênção do nosso Deus entre em vossas igrejas domésticas, em vossas casas. A nossa querida Diocese de Amargosa está refletindo este ano o tema que durante estas noites vocês já ouviram falar através dos sacerdotes que por aqui passaram. Igreja, comunidade, casa do pão. Podemos recordar que este tema é uma continuidade de outros dois que durante o período do novenário se refletiu. No ano de 2020, nesta mesma festa, nesta mesma preparação, esta comunidade paroquial e toda a Diocese de Amargosa refletiu o tema Igreja, Comunidade, Casa de Portas Abertas. Em 2021, no ano passado, refletiu-se o tema Igreja, Comunidade, Casa da Palavra, apresentando assim o primeiro pilar da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E este ano estamos refletindo o segundo pilar desta igreja, que é chamado Casa do Pão. E depois, ao longo do tempo, vamos refletir também os demais pilares, que são 4, que é a missão e a caridade. Meus irmãos e minhas irmãs, ao longo deste novenário, refletiu-se os subtemas. No primeiro dia, Jesus Cristo, pão verdadeiro que o Pai oferece ao mundo. No segundo dia, fazendo uma retrospectiva para chegarmos no tema específico desta noite, no segundo dia, nós refletimos, ou vocês aqui refletiram, o tema, a Igreja Comunidade, que come o pão do Pai, caminha neste mundo rumo à pátria celeste. No terceiro dia da novena, vocês refletiram o tema, Jesus Cristo, pão do Pai, sempre cheio de misericórdia pelos pobres e pecadores. No dia seguinte, no quarto dia da novena, a Igreja Comunidade, que come o pão do Pai, é servidora e missionária. Foi o quarto dia da novena. No quinto dia, Jesus Cristo, pão do Pai, ordena que a igreja celebre este mistério em sua memória. Chegamos ao sexto dia da novena e assim vocês refletiram a temática, a Igreja Comunidade que come o pão do Pai, gera famílias que são verdadeiras igrejas domésticas. No sétimo dia da novena, vocês refletiram o tema, a Igreja Comunidade come o pão do Pai por excelência no domingo, dia do Senhor. Ontem, oitavo dia da novena, vocês refletiram, rezaram e contemplaram esta temática, a Igreja Comunidade que come o pão do Pai é corpo de Cristo. Finalmente,
chegamos ao 9º dia da novena, que é hoje. E hoje, através das leituras, somos convidados a refletir um pouco neste momento o tema Jesus Cristo, pão do Pai, dá-se a comer aos seus. Então, assim, meus irmãos e minhas irmãs, estão contemplados durante esta novena estes subtemas que está dentro do tema a igreja, comunidade, ela é a casa do pão. E no evangelho de hoje, de um modo bem peculiar, nós vimos que Jesus, ele multiplica os pães. Se o tema desta noite é Jesus Cristo, pão do Pai, que dá-se a comer aos seus, logo temos o evangelho, o relato do evangelho de São Marcos. Estamos aqui no capítulo 6, os versículos 30 ao 44. E no evangelho de hoje, Jesus multiplica os pães. Na verdade, o relato da multiplicação dos pães passam pelos 4 evangelistas. Todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e São João, eles contemplam este milagre da multiplicação dos pães. E o relato do Evangelho de São Marcos nos coloca no contexto em que tudo isso aconteceu. Qual foi o contexto aqui da multiplicação dos pães? Jesus, veja bem, ele viu uma numerosa multidão. Primeiro, Jesus, ele enxerga, ele vê, e ele teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Aqui está o contexto, então, da multiplicação dos pães. Jesus viu uma numerosa multidão. Mas antes de Jesus ver esta numerosa multidão, no princípio do evangelho de hoje se diz, Jesus dizendo: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então eu vos convido, como palavra da salvação, como palavra de Jesus, a descansar um pouco neste deserto. Aqui está o nosso deserto. Descansar um pouco, ouvir a palavra de Deus. E então, assim, Jesus ele contempla esta numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelha sem pastor. E esta observação de São Marcos, eu falei que todos os evangelistas contemplam este milagre da multiplicação dos pães, mas São Marcos tem uma coisa peculiar. Essa observação de São Marcos é interessante, porque ele é o evangelista que mais presta atenção acerca da psicologia de Jesus. Segundo os estudiosos, os biblistas, teólogos, então, São Marcos, ele faz esta observação, porque ele presta atenção sobre a psicologia de Jesus. Certamente, porque ele escreveu o seu evangelho a partir das recordações de São Pedro. E São Pedro, ele observava bastante os movimentos emocionais de Jesus. Então, Jesus vê as multidões, Jesus tem compaixão delas. Para sondar o significado desta analogia, é preciso entender primeiro que um rebanho, ele precisa ser guardado e vigiado por um pastor. Veja bem, como seria uma paróquia sem a presença de um sacerdote? Os fiéis, eles precisam ser guardados e vigiados por um pastor que o conduza ao céu. E é dito que o padre, o sacerdote, ele é o pastor de almas. Então, por que precisa, então, que as ovelhas sejam guardadas e vigiadas por um pastor, por um sacerdote? Porque muitos perigos ameaçam a vida das ovelhas quando não há quem as proteja. Então é bom, tem até uma canção
né, sobre o sacerdote que diz: onde se encontra um padre, a comunidade que tem um padre, o povo vive mais feliz. Então veja, o padre é este pastor, é chamado a ser este pastor que vê as suas ovelhas, mas que não apenas vê, mas que quer guardar as suas ovelhas, que quer defendê-la de todos os perigos, de tudo aquilo que ameaça. Então Jesus é este supremo pastor, mas não apenas este supremo pastor, ele é um supremo, ele é o Salvador. E qual é a atitude de Jesus neste evangelho? Ele diz: dá-lhe vós mesmo de comer. Eu quero trazer esta observação, esta passagem, quando Jesus diz: dá-lhe vós mesmo de comer. Tem uma outra canção também que dá continuidade a este versículo, e o milagre vai acontecer. Vamos entender isso. O ser humano, ele precisa de salvação. Eu preciso de salvação. Cada um de vocês presentes aqui ou em suas casas precisa de salvação. E nós não nos damos conta de nos salvar a nós mesmos. Não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós não somos capazes de nos dar o alimento do céu. É impossível. Mas Jesus, que é o pão do Pai, o pão vivo que desceu do céu, ele se entrega e se dá à sua igreja, para que a igreja, esta mesma igreja, na pregação da palavra, na Eucaristia, alimente o povo e dê com isto a salvação. Então, quando Jesus diz: dá-lhe vós mesmo de comer, ele está dizendo: olha, sozinhos nós não somos capazes de nos salvar, mas através da igreja, aí sim nós podemos nos salvar. Por quê? Porque dela recebemos a palavra, que foi o primeiro pilar que refletimos no ano passado, e porque dela também recebemos a Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos como ovelhas sem pastor. Quer dizer, nós somos ovelhas perdidas, e perdidas no sentido mais terrível da palavra. Somos, às vezes, presas dos lobos vorazes que nos arrastam para o vale da sombra da morte. Mas tem um salmo muito conhecido nosso, que é o Salmo 22. Jesus, ele vem para enfrentar o lobo. Jesus, ele vem para enfrentar o inimigo. Jesus, ele vem para enfrentar o diabo. E veja bem, e se ele vem para enfrentar o inimigo, ele nos vem também para nos conduzir para o caminho da verdade. Porque a arma que o inimigo usa para nos tirar do caminho do céu é o quê? É a sedução, é a mentira. São essas duas armas principais. Mas qual é a arma que Jesus utiliza então? A arma que Jesus utiliza para nos arrancar dos poderes das trevas é a sua palavra. E por isso que toda a palavra de Jesus, ela tem autoridade. Ele fala como quem tem autoridade. E também, além da palavra, temos também a sua entrega total em corpo, sangue, alma e divindade, que é a Eucaristia. Então, toda esta reflexão, ela está voltada para o tema de hoje: Jesus Cristo, pão do céu, dá-se a comer aos seus. Meus irmãos e minhas irmãs, o povo foi ao deserto no Antigo Testamento em busca da palavra de Jesus, e essa palavra começa todo o processo de salvação. Jesus, ele é Salvador, mas ele não quer parar por aí. Ele também é aquele que dá-se em alimento do pão. E por isso que Jesus multiplica os pães no evangelho de hoje, para que ele deixar este memorial daquilo que será mais tarde a Santa Eucaristia. Então, neste contexto, nós somos alimentados com o pão vivo que desceu do céu. E o que é a igreja?
Qual o papel da igreja neste momento? É ser a casa de Deus. É onde esta multidão, cansada, faminta, ela vem buscar alimento. Ela vem buscar alimento porque nesta igreja brotam então os sacramentos. E os sacramentos são estes sinais visíveis da graça invisível de Deus. E para nossa salvação, nós precisamos dos sacramentos. Nós, padres, bispos, somos aqueles apóstolos que precisam dar de comer àquele povo. Somos estes apóstolos que precisam curar o povo dos seus pecados, quando dá absolvição, curar o povo das suas enfermidades físicas e espirituais, quando damos o sacramento dos enfermos. A primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos afirmar acerca da multiplicação dos pães é o seguinte: é um fato histórico e é também um fato milagroso. A multiplicação dos pães, segundo o relato bíblico e segundo também os teólogos, biblistas, diz que é um fato histórico e milagroso. Então, por que o padre está dizendo isso? Porque, infelizmente, às vezes nós queremos explicar os fatos milagrosos do Novo Testamento como se fosse uma espécie de gênero literário, uma explicação apenas sobre a partilha do pão, porque não acreditamos muitas vezes nos milagres. Mas recordemos que no Evangelho de São João, que apresenta também este mesmo evento, ali está o quarto milagre de Jesus. E podemos recordar que no primeiro milagre de Jesus, a mãe estava presente. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Lá nas bodas de Caná, ele transformou a água em vinho, a tristeza em alegria. E ali então a mãe estava presente. Mas o milagre da multiplicação dos pães também aconteceu. Foi o quarto milagre de Jesus, segundo São João. E aconteceu não apenas neste evento, mas aconteceram várias vezes. Foram várias as multiplicações dos pães que Jesus realizou. Depois, nós podemos ver que ao longo da história da igreja, vários santos fizeram a multiplicação de pães, ou fizeram multiplicação de alimentos. E aqui eu vou citar apenas dois, para ver que ao longo da história da igreja, os santos também fizeram multiplicação de alimentos. Primeiro temos São Filipe Neri. Ele, dando de comer aos pobres, começava a servir a sopa, e a sopa nunca acabava, até que todos estavam ali alimentados. E era uma multidão de pessoas que iam ali famintas em busca de alimento. E o milagre ali aconteceu. Depois também temos um outro santo, que é bem conhecido nosso, bem mais popular, que é São Benedito. Em alguns milagres de multiplicação de alimentos, aconteceram na sua cozinha, se a gente for ver a história de São Benedito. E por isto, ele é tido carinhosamente pelo povo como santo protetor da cozinha, como santo protetor dos cozinheiros, contra a fome, contra a falta de alimentos. Então o padre trouxe dois exemplos que ao longo da história da igreja, a multiplicação dos pães continuou acontecendo. Então, se os santos, eles fizeram multiplicação de alimentos, Jesus, que é o próprio Deus, ele poderia também fazer isso e muito mais. Nós, portanto, estamos diante de um milagre. O milagre de fato aconteceu. É o quarto milagre de Jesus. E aqui eu falei que no primeiro milagre, a mãe de Jesus estava presente. Dito isto, meus irmãos e minhas irmãs, temos que lembrar que Jesus, ele é Deus. E quando ele faz os seus milagres, ele nunca faz os milagres pensando somente naquelas pessoas que estavam ali no seu tempo. Jesus, quando ele realiza o milagre, ele não
pensa somente ali naquele tempo presente, mas ele está pensando o tempo futuro. Ele fez esses milagres pensando na história da igreja inteira. Ele fez esses milagres pensando em mim. Ele fez esses milagres pensando em você, pensando em cada sacerdote aqui presente. Por isso que Jesus fez esses milagres. Nós temos que ler as páginas do Novo Testamento que narram a vida de Jesus com grande convicção de que Jesus pensava em mim, de que Jesus pensava em você. Então veja bem, quando contemplamos o menino Jesus no colo de Nossa Senhora da Purificação, contemple um pouco, vocês estão vendo. Olhem agora para a imagem do menino Jesus no colo de Nossa Senhora da Purificação. Quando nós contemplamos este menino frágil no colo de uma mãe, nós temos que entender que este menino no colo da mãe, há 2000 anos atrás, pensava em mim e pensava em você. Eu não existia ainda, vocês também não existiam ainda, mas ele sabia que eu iria existir e que vocês também iriam existir. Ele no colo da mãe, ele já pensava em cada um de nós, porque ele é Deus, e pensava em mim, e via esse momento. Jesus no colo da mãe, ele já via acontecendo este santo sacrifício que nós estamos realizando. No colo da mãe, ele via esta missa. Da mesma forma, quando Jesus multiplica os pães, ele estava realmente pensando nesta Santa Missa em preparação à festa de Nossa Senhora da Purificação. Ele estava pensando nesta singela homilia, ele estava pensando que agora o que agora este pobre sacerdote está fazendo. Ele estava vendo a consagração que daqui a pouco estas mãos irão realizar. E por que Jesus, então, meus irmãos e minhas irmãs, multiplicou os pães? Porque ele quis deixar um sinal claro da Eucaristia. Porque ele quis ser alimento para nós eterno, um alimento eterno. Então, esta multiplicação dos pães é uma prefiguração da Santa Missa. Veja um detalhe importante. Jesus diz, ou melhor, todos sentaram, formaram um grupo de 100 e de 50 pessoas. Veja que é uma verdadeira liturgia este evangelho. Todos sentados, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, os 5 pães e os 2 peixes, que são insuficientes para alimentar uma grande multidão. Mas se cada um de nós trouxer os 5 pães e os 2 peixes e trazer e fazer a oferta, olha o ofertório, traga os seus 5 pães e os 2 peixes, ofereça estes 5 pães e 2 peixes em sacrifício. O que é que Jesus faz com estes nossos 5 pães e 2 peixes? Ele pega, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, parte os pães e vai dando aos discípulos. Então, Jesus pega os 5 pães, o nosso ofertório, ele ergue os olhos para os céus, pronunciou a bênção, a consagração, ele partiu os pães, fração do pão, o momento do Cordeiro de Deus, e ia dando aos discípulos comunhão. Veja que belíssimo, que prefiguração da Santa Missa que hoje nós então estamos celebrando. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele quis deixar um sinal claro da Eucaristia. A narrativa da multiplicação dos pães contém as mesmas palavras da última ceia. E assim, queridos irmãos e minhas irmãs,
A multiplicação dos pães é este sinal profético da Eucaristia, o pão da vida eterna. Quem partilha a compaixão de Jesus com os famintos, vive e cumpre o Evangelho quando diz: tive fome e me deste de comer. Neste contexto, qual é o sentido da Eucaristia? Qual o sentido de participarmos da Santa Missa? Colaborar com os nossos 5 pães e os 2 peixes. Jesus também nos convida a partilhar estes 5 pães e 2 peixes, a partilhar o pão da vida com todos aqueles que têm fome. E fome de quê, Padre? Fome de amor, fome de paz, fome de justiça, fome de esperança, fome de Deus, fome da palavra. Peçamos que Deus aumente a nossa fé para perceber seus sinais e seguir com generosidade seus apelos. Façamos nosso pedido do povo de ontem: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Que a nossa participação nesta novena e em cada Santa Missa possa ser momentos fortes de fé para saciar nossa fome de Deus e para nos comprometer pela vida dos que caminham com fome ao nosso lado. Amém. Podemos pedir uma? Pode. Vem, companheiro. É essa que eu ia cantar. Vem, companheiro, vem, meu amigo, vem que eu preciso apertar a sua mão. Vem, companheiro, vem, camarada, é bom ser livre e não fechar teu coração. Vem, companheiro, mais que depressa, que a hora é essa, o novo dia vai chegar. Um abraço. Vem, companheiro, amigo, vem, companheira, amiga, para a paz celebrar. Todo mundo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vem, companheiro, amigo, vem ser feliz. Muito obrigado. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vem, companheiro, amigo, vem ser feliz comigo. Vem, companheiro, vem, meu amigo, vem que eu preciso apertar a sua mão. Vem, companheiro, vem, camarada, é bom ser livre, não fechar seu coração. Vem, companheiro, mais que depressa, que a hora é essa, o novo dia vai chegar. Vem, companheiro, amigo, vem, companheiro, amiga, para a paz celebrar. Se o Senhor é por nós, quem será? Vem, companheiro, amigo, vem ser feliz comigo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vem, companheiro, amigo, vem ser feliz comigo. Jesus Cristo! Esse é o Padre Antenor. Nazaré, muito obrigado. As orações, estou feliz. 50 anos, ainda estou ainda, não é? E com vocês, estou encerrando esta minha peregrinação dos padroeiros. Que maravilha, Padre Antenor, que maravilha. E Padre Adivan, não é uma voz bonita, sabia? Muito bonito. É, o futuro bom. Padre Adélio, muito obrigado. Para o Padre Antenor. Muito obrigado por tudo. Amém.